Vídeo aula de História sobre o feudalismo. Vamos falar sobre o feudalismo e suas características gerais. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, só assim você estará nos ajudando a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Feudalismo, características gerais. Organização política, social e econômica. O processo de formação do feudalismo, por abranger uma área muito extensa, não foi idêntico em todos os lugares da Europa Ocidental. No entanto, é possível identificar algumas características comuns ocorridas em várias regiões que correspondem atualmente à França, à Alemanha, à Inglaterra e parte da Itália. Quais são essas características comuns? Primeiro, o enfraquecimento do poder real ou central e o fornecimento dos poderes dos senhores locais ou regionais aos donos da terra. Segundo, a existência de vínculos pessoais de obediência e proteção entre os mais poderosos e os mais fracos. Terceiro, o declínio das atividades comerciais urbanas e o fortalecimento da vida rural. Quarto, o uso generalizado do trabalho servil no campo. Tá? Vejamos então um esboço dessas características, sempre considerando que elas variam no tempo e nas diferentes regiões em que se manifestaram o feudalismo. Como que era o poder político? O poder político local. O poder político, durante o feudalismo, com o enfraquecimento dos governos centralizados na Europa Ocidental, o poder político era controlado predominantemente pelos senhores feudais, pelos grandes proprietários de terras. Esses eram detentores de grandes extensões de terras, os chamados feudos, e governavam seus domínios exercendo autoridade administrativa, judicial e militar. Então, o senhor feudal, ele era administrador, ele fazia as leis e aplicava as leis e tinha o poder militar nas mãos. É praticamente um poder, a volta do absolutismo. Tá? As pessoas tinham os mesmos poderes, os três poderes nas mãos. Fazer as leis, aplicar as leis e julgar as leis. Vamos falar agora de dois termos, suzerania e vassalagem. O que significa isso? Os vários núcleos de poder político, principados, ducados, condados, estavam ligados por laços estabelecidos entre membros da nobreza, a partir da concessão dos feudos. Tá? De modo geral, intitulava-se o senhor feudal, o nome do senhor feudal, o nome do dono da terra, chamava-se, o título era suzerano. O suzerano era o nobre que concedia os feudos, terras, a outro nobre, denominado vassalo, outro nobre de menor potencial econômico, menor potencial em relação a terras. Este, em troca, esse senhor, em troca, ele devia fidelidade e prestação de serviço, principalmente serviços militares, ao senhor feudal. Como que era dada a transmissão da terra pelo senhor feudal? A transmissão do feudo, ou seja, aquela parte da terra, era realizada em uma cerimônia solene, constituída de dois atos principais. Quais eram esses atos? A homenagem, que era o juramento de fidelidade do vassalo, e a investidura, que era o ato de transmissão do feudo ao vassalo. Tá? E isso era abençoado, era feito numa grande cerimônia, geralmente era numa missa, em que a Igreja Católica fazia mediação. Suzeranos e vassalos. Suzeranos e vassalos tinham direitos e deveres estabelecidos entre si. Vejamos alguns deles. Quais eram os direitos e os deveres dos suzeranos e dos vassalos? O dever do suzerano devia proteger militarmente seus vassalos e dar-lhes assistência jurídica. Tinha direito de reaver o feudo do vassalo que morresse sem deixar herdeiros e proibir o casamento do vassalo com pessoa que lhe fosse infiel. Direitos e deveres. O dever do vassalo devia prestar serviço militar ao suzerano, ao senhor da terra,
libertá-lo caso fosse aprisionado por inimigo, comparecer ao tribunal presidido pelo suzerano toda vez que fosse convocado, etc. E recebia proteção militar do suzerano. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, aqui nós acabamos de falar um pouco sobre as características gerais sobre o feudalismo, quanto à organização política, social e econômica, e os principais termos, suzerania e vassalagem. Vídeo de história sobre as características principais do feudalismo.